Olá! Mais uma vez aqui para gravar esse programa maravilhoso. Obrigada, galera que está aí acompanhando, dando saltos de salto. E hoje o programa está incrível, para variar, né, gente? A mulher de hoje é simplesmente espetacular. É uma escritora, ela é doutora, especialista em semântica, é uma mulher inteligentíssima, totalmente fora da caixa. Essa é fora da caixa. E, se não bastasse, é linda. Então, você que quer saber mais sobre comunicação, como será que as pessoas se comunicam hoje, o que é importante, mercado de trabalho, como que ela dá conta aí de cumprir tantos papéis e de forma maravilhosa. Fica aí, não perde, que hoje eu te prometo grandes saltos. E hoje estou com uma convidada que representa muito o século XXI, o universo feminino do século XXI, na verdade. E essa convidada, estou super honrada de tê-la aqui, é uma mulher incrível. Eu sempre digo que as mulheres, pouca coisa me chama muita atenção, mas a inteligência, eu fico fascinada quando eu encontro uma pessoa inteligente, uma pessoa determinada, que está disposta a compartilhar seus próprios conhecimentos, seus aprendizados. E essa mulher incrível, isso, na verdade, eu falei só um pouquinho do que ela é, tá, gente? Ela é muito mais. Fica aí com a gente que eu tenho o maior prazer de te apresentar a minha convidada de hoje. Daniela Montalvão, gente, ela veio. Que tudo! Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu sei que você não mora em Santa Rita, mora em Itajubá, né? E a gente está vivendo um momento aí de fica em casa, não sai da cidade, e você veio aqui nos presentear com a sua presença e eu fico muito honrada com isso. E fale de você, fala quem é a Daniela. Querida, a honra é minha, né? Tenho muito orgulho de ter sido sua professora na pós e, enfim, conhecer toda a sua família, né? Ter a oportunidade de ter sido professora da sua irmã também. Muito feliz, a honra é toda minha. E me fala de você, né? Eu falo que assim, esse programa ele é muito direcionado para falar da mulher, né? Desse universo maravilhoso que é o universo feminino, né? Nós vivenciamos aí uma era de muito avanço, muita tecnologia, muita velocidade, e as mulheres, né, à medida que o tempo ele foi avançando, elas foram aí, né, pegando muitos papéis, né, elas foram se tornando donas de si, e isso é maravilhoso. Me fala mais sobre a Daniela mulher. Então, eu costumo me definir como uma mulher que esteve e está sempre numa posição de entremeio. Entre uma coisa e outra coisa. Legal. E isso não significa uma falta. Para mim, isso significa uma soma. Uau. Então, a minha formação inicial é em letras. E logo depois eu fui fazer informática. Porque eu já estava com o pé na comunicação e primeiro fui para o código, depois fui para outro código, tentando me encontrar e sempre muito interessada em quem é o ser humano. Para mim, o mais importante, né, de toda a experiência humana é o autoconhecimento e o relacionamento. São as duas grandes, né, paixões da minha vida. E por isso eu me tornei, então, uma pesquisadora no campo linguístico. Quando você fala assim de autoconhecimento,
né, do ser humano. Eu compartilho também, eu sou apaixonada, né, por esse universo. E é interessante, né, você olhar para... Porque assim, geralmente a gente olha para as pessoas e vê as pessoas. Mas quando a gente olha com um olhar diferente, né, tipo, de comportamento, a história daquela pessoa, por que ela faz o que ela faz, né? Então isso gera muitas interrogações e curiosidades, né? Curiosidades no bom sentido da palavra. E quando você fala que estudou linguagem, o que te levou, de fato, a começar a estudar linguagem? Então, desde sempre, né, eu tenho um sentimento de incompletude linguística, de que as palavras não são suficientes para dizer, né, as coisas, né, a velocidade do pensamento, aquilo que eu consigo expressar, e como as pessoas, de certa forma, se filiam a alguns sentidos já dados, né, alguns sentidos já lá, e que fazem muito sentido, e para mim não fazia sentido algum, né? Em qualquer ambiente que eu estivesse, né, por exemplo, no aspecto religioso, né, eu queria saber o porquê, não só dos ritos, mas das palavras que estavam ali, né? Aquelas palavras todas me provocavam muito. E eu não me contentava com... não é bem a explicação de conteúdo, é como o sentido faz sentido. As pessoas costumavam perguntar o que isso quer dizer, e eu perguntava como isso quer dizer. Que é diferente, bem diferente. Qual é o funcionamento? Leva a uma reflexão, né? Exato. E aí eu sempre gostei muito de ancestralidade. E quando eu percebi que a língua é um sistema que nos precede, né, eu construí uma analogia na minha mente de que a língua é como se fosse um aquário e nós somos os peixes, né? Ou seja, nós respiramos uma língua, né? É um sistema. É um sistema de autoconhecimento, de conhecimento de mundo, de relacionamento, mas é insuficiente, falho, né? O silêncio tem significados talvez até mais intensos do que as próprias palavras. Então, investigar como o sentido faz sentido para mim e o sentido faz sentido para todo mundo me levou ao curso de Ciências Linguísticas. Eu me tornei semanticista. Muita gente me pergunta, mas o que é isso? Semântica? Eu ia perguntar. Então, fala mais sobre isso. Tá curiosa. Então, a língua é um código que é estudado, né, de maneira pedagógica, dividido em algumas áreas do conhecimento linguístico. Então, a gramática, por exemplo, quando você pega o estudo do código gramatical, você vai ver que tem uma sintaxe, uma relação entre as palavras para formar uma frase. Você tem uma morfologia, o que cada palavra é, então são as partes constitutivas, né, das palavras. E aí tem a semântica. Né? A semântica é o processo de significação, né, aquilo que significa. Então, um semanticista é alguém que estuda os sentidos. Ah, que legal. Os sentidos. O referencial, né, que é o significado, né, eu costumo dizer dicionário, letra morta, né? E o sentido, que é a língua viva, que é a língua em funcionamento. Então, tudo aquilo que você diz veio de algum lugar, que é uma perspectiva. E quais são essas perspectivas, de onde vêm estas significações, funcionam em nós. Eu costumo dizer que você não é a origem do que você diz. Né? Você escolhe as palavras, mas elas estão disponíveis. Então, nunca tinha pensado por esse lado. Isso é legal porque faz a gente se relacionar com o outro de uma forma mais prudente. Legal. Sem muitos rótulos, né? Sem muitos rótulos. Porque somos muito julgados pelo que dizemos, né? Sim. E de repente quando você consegue observar a fala de alguém com o pensamento de que aquilo veio de algum lugar, que aquilo não está funcionando ali, naquele momento, naquele modo. Vou dar um exemplo simples. O aluno fazendo uma avaliação, normalmente ele chama de prova. Hoje tem prova, é dia de prova. Né? E de onde vem essa palavra prova, que é tão pesada? Né? Tem que provar alguma coisa. Né? O discurso jurídico usa essa palavra, né? Prova. Exato. E a avaliação é tão diferente. É verdade, avaliação. E aí a avaliação está no discurso pedagógico, prova está no discurso jurídico. E talvez exame
né, exame, como tem o Enem, né, um discurso científico, examinar as coisas, né. Então veja, por que o nosso aluno ficou tão acostumado a chamar uma avaliação de prova? O que está funcionando aí, significando para ele, antes dele, e que faz sentido e às vezes até um sentido ruim, né? Então assim, ele foi condicionado, né, a algumas situações que a palavra, eu vou falar por mim, quando eu lembro eu criança, e eu falava prova, nossa tia, vai ter prova. Minha tia, quem me criou, professora também, letras também, ela é maravilhosa também. E eu lembro que eu falava assim, tia, vai ter prova. Só que quando eu falava isso, o que eu sentia? Estou sendo avaliada. Preciso provar para a titia que eu sei o assunto, que eu estudei. Então, realmente, faz muito sentido. Sim. Eu faço uma brincadeira com os meus alunos, dizendo a eles assim, vamos lá, eu vou te perguntar e você vai me responder um sim e depois um não. Vamos lá. Aí eu faço de conta que estou entregando alguma coisa e falei, hoje é dia de prova. Você estudou? Aí ele diz sim. Aí eu coloco lá, então prove. Aí ele já se sente incomodado, né? Opa, vou ter que provar isso. Né? É algo de muita responsabilidade, né? E aí, quando eu pergunto, você estudou? E ele me diz não. Aí eu digo, então você não vai fazer a prova, porque a lei diz que você não é obrigado a produzir evidências contra si. Olha! Que a minha filha não esteja assistindo isso. Não, você não está assistindo, viu, Liara? Dani não falou isso. Não foi o que você entendeu. Não é esse sentido. Então, e aí a avaliação pertence a mim. Eu estou medindo o quanto eu ensinei e o quanto isso foi eficaz. E aí para o aluno isso seria um feedback muito mais interessante. Exatamente. Na hora que você falou, eu falei, nossa, é tranquilo. Eu já fiz até assim. Então, a minha linguagem não verbal aqui me entregando. Exato. E se você chegou a uma conclusão pessoal de suficiência ou insuficiência sobre qualquer coisa, é o que a vida requer de você. Vocês estão gostando, né? Eu nem pisco aqui com ela. falando, eu tô aqui. Vamos para um breve intervalo. Já estaremos de volta. Fica aí. Seja você também um parceiro da KVA, uma empresa 100% brasileira onde você encontra o que precisa para automação de geradores de energia e motobombas. Tudo à pronta entrega. A KVA é uma das maiores empresas que atendem o mercado brasileiro e a única indústria nacional que desenvolve, fabrica e comercializa uma ampla linha de equipamentos, como controladores, módulos de comunicação, reguladores de tensão, reguladores de velocidade, atuadores, carregadores de baterias, sensores, QTAs e QCTAs para geradores de pequeno e grande porte, dentre outros. Tudo na KVA é pensado para atender suas necessidades por completo e por ser 100% nacional, entende melhor as demandas de cada cliente, oferecendo assim um pós-venda que assegure sua total satisfação. Oferecemos com excelência atendimento comercial, envio imediato, suporte técnico, assistência técnica ultra rápida e treinamentos técnicos para a aplicação dos nossos produtos. Agora você já sabe, quando precisar de equipamentos para automação de geradores e motobombas com a melhor relação custo-benefício, conte com a KVA.
Olá! Estamos de volta aqui, o papo aqui fluiu, tá? Então eu sou privilegiada. Vamos lá, Dani! Nossa, gente, 50 horas de produção, por favor, nós temos direito. Então, assim, quando você falou né, agora há pouco, nosso assunto era bem escola, né, a questão da avaliação. Quando você olha para a educação hoje, né, isso sempre me deixa uns pontinhos de interrogação aqui na cabeça como mãe, como uma estudante, sou uma eterna estudante. Como você enxerga hoje o ensino, a educação no Brasil, né, principalmente? Né? Você vê grandes desafios, você vê esperanças, você acha que o modelo hoje, né, faculdade, está com os dias contados, não está? Como é que é isso? Fala um pouco sobre isso. Então, a minha opinião é, como eu disse, eu sou uma pessoa de entremeios, né? Então, a minha opinião é bastante polêmica, eu creio que seja, porque eu não vejo a formação específica como algo a ser descartado, não. Sim. Mas eu vejo que há reformas a serem feitas no como essa formação vai acontecer. Ah, interessante. A teoria não pode mais ficar tão distante, né, da vida das pessoas. Da vida das pessoas. E não no sentido de prática, mas no sentido de tentar teorizar o que se faz. Uhum. E não levar primeiro a teoria para praticar a teoria. Legal. Teorizar o que se faz, eu acho que é um pensamento crítico muito importante. E isso passa pela linguagem, né? As coisas, eu fico um pouco impressionada como eu percebo que as coisas não fazem sentido para a maioria das pessoas. Sim. E trazer isso para o universo profissional é um grande desafio. Porque aqueles que decolam nas suas profissões, no meu entendimento, são aqueles que fazem todo sentido, fazer sentido para si e para o outro. Então, não só um sentido de alma, de fazer o que se gosta, o que se ama, mas um sentido de aperfeiçoamento constante, de intelectualizar as relações profissionais, buscar uma literatura sobre aquilo, buscar desenvolver os seus pensamentos criativos, né? Porque tem um engano quanto ao pensamento criativo, como se ele fosse mesmo somente um insight. O insight é uma parte, né? É uma parte, sim. Não é uma totalidade, né? E o restante do processo criativo tem muito mais a ver com ação, né? Com teorizar e buscar e aprofundar. E eu creio que o relacionamento seja a palavra mágica aí, né? Nós nos desenvolvemos com os relacionamentos. Sim, eu acredito muito nisso. Nos meus treinamentos, eu uso uma frase que eu falo: tudo é relacionamento. Tudo gira em torno de relacionamento, né? Quando o ser humano, ele nasce, a gente já nasce se relacionando, sim, não é? Sim. E quando você entende a importância desse se relacionar, eu entendo que as coisas fluem, que as coisas acontecem, que elas ficam aprofundadas, elas saem do raso, né? Hoje, quando eu olho para muitas coisas, por isso que eu falei da educação, que eu concordo plenamente com você, a minha opinião também ela é polêmica, né? Quando alguém me pergunta, e eu falo, não é que não deva existir uma formação na faculdade, não é isso. Mas precisa sim dessa reestrutura, dessa reengenharia, dessa coisa da mudança mesmo, né? De fazer sentido. A teoria, ela é interessante, claro, aprender não tem como ser interessante, mas quando a gente vai para o mercado de trabalho, por exemplo, eu formei em administração em 2000 e... Não vou falar não, tá, gente? Vocês vão fazer conta. Em 2006. E eu lembro que eu tinha uma ideia de que, caraca, eu vou sair administradora. Ai, uau! Aí você começa a administrar. Aí você fica, oi, peraí. Não, mas o professor falou que tinha que ser just in time. Não, mas o professor falou que eu tinha que prestar atenção aqui, eu tinha que ter essas pessoas desse jeito aqui, sabe? Então, a gente, claro, isso não é culpa do professor, né? Não tem como ser, é do modelo mesmo, né? É desenhado, é do desenho, né?
Eu falo que o professor só vai lá colorir o desenho, né? E eu lembro que eu fiquei um pouco frustrada. E eu só não fiquei menos frustrada porque eu tinha a prática, porque eu já tinha o papel de administrar a empresa do meu marido. Então eu pegava aquela teoria, pegava a prática, levava para a faculdade, pegava de volta. Então eu ficava nessa troca, né? Graças a Deus eu tive essa oportunidade de fazer isso, mas eu sei que muitos não têm. Muitos estão dentro da faculdade, mas não estão exercendo ainda, né? Eles estão ali procurando alguma coisa. O grande desafio das instituições de ensino, no meu entendimento, é teorizar as novas práticas. Exatamente. Não apenas tentar trazer teoria para ser praticada. Eu acho que o caminho agora é o inverso. É o inverso, exatamente. Eu penso desta forma. Eu fiz uma reunião um dia que eu falei assim, eu lá na KVA eu sempre recebo todos os alunos que me procuram, que eu acho muito importante. Da FAI, já recebi várias turmas da FAI. E fala, eu quero visitar uma empresa, tem alguma aula de empreendedorismo, né? Que o professor pede, enfim. E é tão interessante porque eu falo, olha a importância, eles precisam ver isso aqui, né? Ver como que é. E a FAI, no meu conceito, é uma das faculdades que eu tive a oportunidade de conhecer, que ela tá muito... Ela já está bastante evoluída, né, nesse aspecto. É muita coisa prática que vocês fazem. Nossa, eu fico encantada. A FAITEC, todo ano eu tô lá na FAITEC, porque eu acho incrível como vocês pegam essa galera mesmo, mão na massa, vai lá, busca um projeto. Esse ano, nossa instituição, pela primeira vez, fez uma FAITEC 100% online. E foi sucesso. A organização, a atuação, eu estou orgulhosíssima de fazer parte desse equipe. Foi sucesso. Eu tenho amigos que estudam lá, tem a minha cunhada, a Luana, né, que é tua aluna, e nossa, ela é encantada. Minha outra sobrinha que faz pedagogia, nossa, encantada com os projetos de pedagogia, a aplicabilidade, a inovação. Nossa, eu fico, gente, que legal, porque é esse o caminho, né, Dani? Sem dúvida, é esse o caminho. Eu penso que mesmo que a gente já não esteja lá, mas se nós já estivermos aí nesse caminho, já trilhando essa jornada... Então, desde 2003, eu trabalho com primeiros anistas, né, que são alunos que estão entrando. Ok? E aí eles sempre, por isso que eu digo que eu estou entre meio, estou sempre fora do meu meio, né? Porque eu vou trabalhar com linguagem, não é? Muitas vezes a disciplina já recebeu o nome de português instrumental, né? No passado era esse o nome, e eu tinha que quebrar pedras, porque eles escolheram sistemas de informação, eles escolheram administração, e eles não queriam ter português instrumental. Como tipo assim? O que é português instrumental? Eu vou ter aula de português na faculdade, eu não escolhi letras. Então, já estava preparada para quebrar essas pedras, né? E aí, eu acho que é talvez unânime entre os meus alunos. A nova roupagem da língua portuguesa. A língua portuguesa, ela não é algo que tenha que me sacrificar de maneira alguma. Ela é o instrumento que eu tenho. Perfeito. Então, as nossas aulas sempre são... Eu começo, às vezes, fazendo uma pergunta assim, por que nós usamos M antes de P e B? Porque eu aprendi lá na infância. E aí, Angélica? Por quê, pessoal? M antes de P e B. Pois é, aí a gente responde automático. Antes de M, é porque eu aprendi lá. A tia do terceiro ano me ensinou assim. Não é? Não é? Então, e aí quando eu digo a eles, pois é, porque vamos lá, então, vamos ao início das coisas, né? MPB, pronuncia de boca aberta, MPB. MPB. De boca aberta, sem fechar a boca. Andar. Tem que unir os lábios. São bilabiais, né? Essas três consoantes, né? Aliás, consoante, né? Porque é com um som. Com um som. Não é? Vogal, vox, som. Então eu uso M antes de P e B, porque são as únicas três consoantes bilabiais. Você fala L, M, dá mais eu, R, mas M, MPB tem que mandar três beijinhos. Aí os alunos falam, uau, aí fica interessante. Então, aí, como eu não sabia disso, eu tenho 20 anos.
Amiga, tem alguns 20 anos, entendeu? E outras coisas. Aqui, por exemplo, no sul de Minas, as pessoas fazem uma coisa engraçada. Elas colocam o i do feijão no arroz. É isso Então mesmo. elas falam arroz e feijão. Feijão. É isso mesmo. Mas lá no norte colocam NH. Por exemplo, a minha tia, ela se chama Sônia. Lá no norte, eles falam Sonha. A tia Sonha. Alumínio. Verdade. Eles tiram o I e colocam um H. Então, Então, vícios de linguagem, cultura, e regional, na verdade, não sei, mas... tudo isso eu procuro dizer aos meus alunos que tudo isso pode parecer muito interessante ou engraçado, mas na verdade despertam um amor. Despertam, poxa, é assim que eu falo? É uma escuta. É uma escuta? E é uma escuta intelectualizada. Sim. Então eu defendo essa bandeira. Escuta intelectualizada de todos os sentidos. Todos eles vêm de algum lugar. E com certeza vão para algum lugar, nos movimentos de deriva, de deslize. Gente, eu posso ficar aqui mais 50 horas com a Dani? Produção, autoriza. Vamos para mais um intervalo, mas o papo aqui... Oh, gente, tô apaixonada. Nunca mais eu vou falar sem lembrar da Dani, entenderam? Nunca mais. Daqui a pouquinho voltaremos. Seja você também um parceiro da KVA, uma empresa 100% brasileira onde você encontra o que precisa para automação de geradores de energia e motobombas. Tudo à pronta entrega. A KVA é uma das maiores empresas que atendem o mercado brasileiro e a única indústria nacional que desenvolve, fabrica e comercializa uma ampla linha de equipamentos, como controladores, módulos de comunicação, reguladores de tensão, reguladores de velocidade, atuadores, carregadores de baterias, sensores, QTAs e QCTAs para geradores de pequeno e grande porte, dentre outros. Tudo na KVA é pensado para atender suas necessidades por completo e, por ser 100% nacional, entende melhor as demandas de cada cliente, oferecendo assim um pós-venda que assegure sua total satisfação. Oferecemos com excelência atendimento comercial, envio imediato, suporte técnico, assistência técnica ultra rápida e treinamentos técnicos para a aplicação dos nossos produtos. Agora você já sabe, quando precisar de equipamentos para automação de geradores e motobombas com a melhor relação custo-benefício, conte com a KVA. Olá, estamos de volta para dar continuidade nesse papo que está simplesmente maravilhoso. Fascinante, eu diria. Mas antes de continuarmos, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores. Menur Eventos, se você quer fazer aquele evento, aquela festa de confraternização, casamento, Menur Eventos é a melhor opção. Eles são maravilhosos, ideias fantásticas para o teu evento, material de primeira, eles trabalham com excelência. Estão dando uma olhada aí nessas imagens desse cenário Menur Eventos. Então, se você quer qualidade, festa garantida, Menur Eventos com certeza. E não esqueçam, www.sapucaiplay.com.br, acesse a plataforma. Este programa, Dando Saltos de Salto, está no ar toda quinta-feira às 9 horas da noite.
E além de Dando Saltos e Saltos, tem outros programas, outros entretenimentos para você e toda a sua família. Não perde. E se você está procurando profissionais para cuidar aí das suas rotinas digitais, Square, agência de publicidade maravilhosa. Sabe esse logo? Square. Então, aqui os dados, não perde tempo, que eles adoram trabalhar para você. E professora Dani, vamos continuar. Os nossos assuntos aqui estão, fervendo. Nos intervalos eu fico fazendo perguntas e perguntas. E assim, quando estávamos falando sobre a questão do ensino no Brasil, a faculdade e o mercado de trabalho, eu tenho uma questão comigo que eu sempre avalio em relação à comunicação. Hoje, os jovens, essa geração, nós temos no mercado de trabalho aí 4 gerações, X, Y, Z, Baby Boomers, e já que os alfas chegam para acabar com tudo. E a comunicação nessa história toda, como que você olha para a comunicação hoje? Você acha que a tecnologia, ela, de certa forma, ela compromete um pouco a comunicação no mercado? Como que esses alunos aí da faculdade, eles escrevem, eles conversam? Como é que funciona isso? Então, linkando os assuntos, eu vejo uma defasagem nas teorias de comunicação. Não é possível mais se falar em emissor, receptor, canal, código, isso continuar sendo uma premissa dos estudos de comunicação. Isso está extremamente ultrapassado. E as pessoas precisam pensar fora disso, pensar na posição sujeito que está comunicando. Na historicidade daquela comunicação. Então, há vários ingredientes na comunicação que têm sido negligenciados nos estudos sobre comunicação. Então, eu vejo que o mercado de trabalho, ele está pedindo que as pessoas tenham uma comunicação menos mecânica, mais relacionada ao seu foco de interesse e, ao mesmo tempo, mais leve, mais espontânea e com mais sentidos fluindo. Porque você consegue ter acréscimos de sentido, expandir, fazer uma expansão dos seus horizontes intelectuais e trazer isso como uma melhoria contínua, se você consegue tirar o fixo. Então, toda a estrutura fixa de comunicação que tem sido ensinada precisa de uma revisão. Uma das coisas que eu observo nesse mundo, eu estou muito dentro do mundo empresarial, as pessoas, quando a gente fala de comunicação verbal, não verbal, todas elas, existe aí muita perda, sim, eu concordo. E que, assim, eles escrevem, é muito engraçado, porque, assim, na minha época, por exemplo, nós éramos obrigados a fazer muitas redações, Escrevia aquela, sempre muito voltado para as concordâncias, as palavras escritas, de maneira correta e tudo mais. E hoje, a tecnologia, por isso que eu falo, a tecnologia, às vezes, ela me deixa nessa dúvida. O que ela trouxe, É VC, PFL, sei lá, que eles saem economizando tudo. Aí eu brinco que, gente, é tanta velocidade, é tanta pressa, que parece a sensação que eu tenho é que a comunicação, a expressão, ela está ficando um pouquinho, não sei se é impressão minha. Na verdade, é a impressão de todos nós, porque eu sou linguista. Então, eu gosto da língua como ela acontece, e não da língua que é prescrita. Então, para mim, a língua que acontece é uma língua viva. Ela precisa se aprimorar. Porque a língua que é prescrita, que é a língua gramaticalmente correta, ela não abre para nenhum aprimoramento e ela fixa sentidos. E ela é falha. Nós estávamos falando, tem uma ilusão de transparência linguística, quando a pessoa diz, mas isso significa isso. E aí eu pergunto, mas como significa? Não o que significa. Se
Certa vez eu tive um problema de mãe, né, com o filho na escola. Foi até engraçado, porque a professora havia perguntado assim, o que o autor quis dizer, né? E era uma prova de interpretação de texto. E o meu filho escreveu, só Deus sabe. Amei. E aí eu fui chamada na escola. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Nossa, mas isso é uma insubordinação, isso é uma, né, enfim, no Desrespeito. mínimo um desrespeito, exato. E aí eu disse, eu vou falar com ele, né, desculpe, né, que é o que cabia naquele momento, né, mas conversando com ele, por que você fez isso? Ele me disse, talvez nem o próprio autor tenha consciência do que ele estava dizendo. Eu falei, poxa, tá aí o resultado de pensamento, de pensamento. Então eu de fato fiquei pensando que é muita arrogância da nossa parte perguntar o que quis dizer. Né? Talvez a pergunta fosse como ele se expressou, isso, exatamente. Como funciona esse processo de expressão de um conteúdo, né? E sobretudo de que lugar se fala, de que perspectiva se fala. E aí eu penso que a comunicação tem que ser assim. Legal, eu já fui chamada na escola por uma situação assim, parecida. Mas é interessante porque quando a gente chega em casa, a gente vai falar eu fui conversar com a minha filha e ela fez muitos questionamentos. Ela, mamãe, mas eu entendo que isso tem que ser feito desta forma. Como que é que um professor, ela falou exatamente assim, ela tinha uns 9 anos. Como que um professor pode achar que está dentro da minha cabeça? Como que ele acha que sabe o que eu estou sentindo em relação àquilo que eu estou lendo? Porque era um questionamento assim, eu não lembro exatamente o que foi que aconteceu. Mas eu fui também chamada na escola e eu fiz muito parecido com você, né? Falei, não, eu vou conversar com ela, vou verificar o que aconteceu. Nossa, Angélica, a pergunta foi assim, ela respondeu assim e não pode. Não, tudo bem, fui, né? Mas na hora que eu conversei com ela, eu falei, não tenho o que falar, eu vou falar o quê? Assim, não é? É um desafio, sim, para a escola, para os professores, porque as crianças, elas são livres, muitas, a geração Y, a Z, na verdade, é muito desafiadora. E são os millennials, né? Eles nasceram no boom aí da tecnologia, eles têm as suas próprias opiniões, seus próprios anseios. Então, eles olham pra gente, tipo... E essa exposição a um número enorme de informação tem um efeito muito positivo, na minha opinião, que é exatamente eles já estão programados para a abertura dos sentidos, né? A pessoa dizia assim, se Deus quiser... E às vezes ela nem fé tinha para dizer se Deus quiser, mas estava fixado ali que se algo maior que eu não interferir nos meus planos, vai acontecer. E aí eu pensando, poxa, que história é essa do se Deus quiser? Aí depois que eu desenvolvi a minha fé, eu penso muito antes de dizer se Deus quiser, porque é um Getsemane que está aí, né? Se Deus quiser, Deus quis a cruz. E então, estou preparada para dizer se Deus quiser. Mais um aprendizado, eu vou ficar pensando agora se Deus quiser. Seja feita a tua vontade é bastante particular, né? Porque a vontade dele foi difícil de entender. O papo está muito interessante. Se deixar aqui, nós vamos embora, né? Porque afinal, quando o assunto é comunicação, o mundo é pequeno para nós. E continuando, como eu falei para você aqui, esse cenário é aquele cenário mais despojado, adorei. De entretenimento. Adorei, fiquei muito bem, muito bem. O game é o seguinte, vamos desafiar. Eu coloquei algumas emoções e umas frases. E aí você vai ler essa frase com essa emoção. Ah, que legal. Então, a primeira emoção é alegria. Vamos à frase. Que frase você vai ter que ler com alegria?
Não pode acrescentar nada. Nada. Fui à padaria comprar um bolo para o aniversário do meu marido, mas não tinha. Adorei. Gente feliz, gente. Até quando não encontra o bolo no dia do aniversário, tá alegre. Raiva. Ai, ai, ai. Essa emoção. Vai. Olha, a minha intuição estava certa, tinha que acrescentar alguma coisa. Boninho. Quase impossível esse game. Ganhei uma viagem para passar as férias no Caribe. Nossa, arrasou. Gente. Amei, amei. Não, ganhei uma viagem. Eu não consigo, tá vendo, gente? Eu não consigo. Ganhei uma viagem. Não consigo. Eu tô feliz já porque eu ganhei. Foi muito difícil. Esse é difícil. Nem sei se ficou bom. Esse é difícil. Tristeza. Fui selecionada para fazer parte de um grupo de escritoras maravilhosas. Ai, Dani, tá ótimo. Sarcasmo. Esse é ruim. Esse é ruim. Sou casada. Amo ser casada. Montalvão tá assistindo, hein, Dani? Amor, te amo. Medo. Ganhei de presente o cartão de crédito que tem um bônus mensal para comprar 5 livros. Que legal, obrigada por ter participado da brincadeira. Amei. Mas é desafiador, não é? Sim, muito, muito. É muito desafiador. Muito. É um controle, você tem que controlar a palavra, o significado que ela tem, desmembrando do significado que está gritando aqui dentro, né? Isso é comunicação. É você conseguir se ver numa terceira pessoa para tentar presumir o efeito de sentido daquilo que você está dizendo. Isso é comunicação. Isso é comunicação, gente. Amei. Tá chegando ao fim do nosso programa. Eu ficaria aqui horas com a Dani conversando, né? Pessoas inteligentes sempre me cativam, eu quero ficar conversando. Obrigada mais uma vez, de verdade. Eu sei que você cumpre N papéis e você se dispôs a estar aqui conosco. Eu sei que essa galera amou, aprendeu muita coisa, né, nesses minutos aí que ficamos juntas. E manda uma mensagem aí para essa mulherada, para essa galera que está nos assistindo. Em primeiro lugar, me dirijo a você com o coração transbordando de alegria. Realmente nos divertimos muito. Uma delícia de programa, você é uma pessoa agradabilíssima, nós conversaríamos muito mais tempo. Obrigada pelo convite, me sinto honrada, foi muito gostoso. Pode me chamar sempre, que eu virei. Agora, para vocês que estão me assistindo e me conhecem, né, a palavra do momento é saudade. Né? Meus alunos, ex-alunos, a palavra é essa, saudade. E eu entrei aqui na sua rotina digital e quero te dar um abraço muito carinhoso e dizer que a gente se vê em breve. Obrigada a você que ficou aí. E não esquece, toda quinta-feira tem programa novo no ar na Sapucaí Play, ok? Às 9 horas da noite. Não perde e acompanhe aí a plataforma para você ver que os próximos programas estão incríveis. Obrigada. Vamos dar saltos.